A foto chegou numa tarde de terça-feira. Uma terça-feira comum. Do tipo em que eu estava dobrando roupas secas e pensando no que fazer para o jantar. O nome da minha irmã piscou na tela do celular. Uma foto enviada por engano, destinada a outra pessoa. Eu abri sem pensar. E naquele único segundo, descalça no chão da minha própria cozinha, 8 anos do meu casamento se transformaram em uma mentira que eu nem sabia que estava vivendo. Meu marido estava segurando 2 bebês recém-nascidos. A legenda embaixo dizia: "O papai ama muito vocês duas." Eu não gritei. Eu não chorei. Eu apenas fiquei ali, com o celular na mão. E senti algo dentro de mim silenciar de forma completa e permanente. Meu nome é Natália Ferraz. Tenho 38 anos. E durante a maior parte da minha vida adulta, acreditei que a paciência era uma virtude que, no fim, sempre era recompensada. Sou perita contábil de profissão. O que significa que passo meus dias encontrando as pequenas inconsistências que as pessoas acham que ninguém vai notar. Um número que não bate. Uma transação financeira que não faz sentido. Uma história que quase convence, mas não totalmente. Eu construí uma carreira confiando em evidências, não em emoções. Eu só nunca imaginei que precisaria usar essas habilidades dentro da minha própria casa. Carlos e eu nos casamos quando eu tinha 30 anos. Ele era ambicioso, engraçado, o tipo de homem que dominava o ambiente sem fazer esforço. Ele era sócio de uma transportadora que estava começando a decolar. E eu amava vê-lo construir algo do zero. Costumávamos falar sobre a família que teríamos. Quantos filhos? Quais seriam os nomes? Se os criaríamos na capital ou se mudaríamos para o interior, em busca de paz? Parecia inevitável. Parecia algo que simplesmente ia acontecer com a gente, da mesma forma que o verão chega depois da primavera. Mas não aconteceu. Não foi fácil e demorou muito tempo. Nós tentamos por 2 anos antes de procurar ajuda médica. Aí vieram as consultas, os exames, os termos médicos que começaram a aparecer um segundo idioma. Inseminação artificial, fertilização in vitro, injeções de hormônio que deixavam meu estômago cheio de hematomas. Hematomas que eu escondia debaixo de blusas mais largas. Nós perdemos 3 gestações antes que elas se tornassem algo mais do que um batimento cardíaco no monitor do ultrassom. Cada perda era um luto particular que eu carregava quase inteiramente sozinha, porque o Carlos sempre parecia se recuperar muito mais rápido do que eu. Eu costumava ficar acordada à noite, fazendo cálculos mentais, do mesmo jeito que eu fazia com as planilhas dos meus clientes. Onde foi que deu errado? O que eu deixei passar? O que eu poderia ter feito de diferente? Eu culpava o meu corpo. Eu culpava o estresse, o meu trabalho, aquela taça de vinho que eu tinha tomado numa noite antes de saber que estava grávida pela primeira vez. Eu culpava tudo, menos a verdade. Porque a verdade não era algo a que eu tinha acesso ainda. Durante tudo isso, Carlos segurava minha mão nas salas de espera e me dizia a mesma coisa, várias e várias vezes. Como uma promessa que ele precisava dizer em voz alta para que se tornasse real. Nós vamos passar por isso juntos. Eu acreditava nele. Eu acreditava nele da mesma forma que você acredita que o sol vai nascer, sem precisar de provas, sem questionar. Simplesmente porque a alternativa era impensável. Minha irmã, Emília, também estava lá. Ou pelo menos parecia estar. 3 anos mais nova que eu, sempre carinhosa, sempre pronta para me dar um abraço, trazer um bolo caseiro ou dizer me liga a qualquer hora. Coisas que eu aceitava como amor puro. Ela costumava me dizer que admirava minha força. Ela costumava dizer que não sabia como eu aguentava tudo aquilo. Eu nunca, nem por um segundo, considerei que a admiração e a inveja podem usar exatamente a mesma máscara. No dia em que a foto chegou, eu tinha acabado de desligar uma chamada de vídeo com um cliente. Aquela típica tarde monótona que compõe a maior parte de uma vida. Eu me lembro da luz entrando pela janela da cozinha, aquele sol baixo de fim de tarde de outono. Eu me lembro do celular vibrando 2 vezes. E então eu me lembro de olhar para baixo e ver o rosto do meu marido. O mesmo rosto que tinha me dito, apenas 3 semanas antes, que talvez devêssemos tentar mais uma rodada de tratamento. Que não devíamos desistir ainda.
olhando para duas crianças como se elas fossem o centro de todo o universo dele. A Emília me ligou quase imediatamente depois. Eu atendi sem dizer uma palavra. Natália, ela disse, com a voz embargada. Não era para você descobrir assim. Eu desliguei. Eu não fiz uma única pergunta. Eu não precisava. 8 anos de treinamento como perita me ensinaram uma coisa acima de todas as outras. Quando você encontra a primeira inconsistência, você não confronta a pessoa que a criou. Você reúne tudo primeiro. Você confirma o tamanho exato da mentira antes de deixar que saibam que você a viu. Então, eu abri meu notebook, procurei o advogado de direito de família mais bem avaliado da cidade, um homem chamado Dr. Daniel Barros, e marquei o primeiro horário disponível. 2 dias depois, eu estava sentada de frente para ele, em um escritório que cheirava a café expresso e papel timbrado caro, e assinei a papelada inicial para abrir o processo de divórcio contra o meu marido de 8 anos. Minha mão não tremeu. Lembro de ter ficado quase surpresa com isso. Eu não contei para o Carlos. Não contei para a Emília que eu sabia. Fui para casa naquela noite e fiz o jantar como se nada tivesse acontecido. Porque, pela primeira vez em anos, eu entendi algo com clareza absoluta. Eu não era a pessoa que precisava dar explicações. Enquanto meu marido celebrava a chegada de 2 crianças com a mulher que um dia se chamou de minha irmã, acreditando que eu ainda não sabia de nada, eu já estava 3 passos à frente dos 2. E o que eu fiz em seguida, em silêncio, sem derramar uma única lágrima, foi algo que nenhum dos 2 imaginaria que estava por vir. Na manhã seguinte, após assinar os papéis, acordei antes do nascer do sol e fiz algo que não fazia há meses. Passei café para uma pessoa só, em vez de 2, e não senti um pingo de culpa por isso. Carlos tinha mandado uma mensagem na noite anterior, algo casual sobre uma viagem de negócios que o manteria fora da cidade por alguns dias. Eu li a mensagem 2 vezes, e então comecei a trabalhar. Se a minha carreira me ensinou uma coisa, é que as pessoas que têm certeza de que nunca serão pegas, deixam os rastros mais óbvios. Elas param de tomar cuidado porque se convencem de que não precisam mais. Carlos passou 8 anos construindo a reputação de um marido devotado, lutando contra a infertilidade lado a lado comigo. Essa história exigia manutenção, e pessoas que estão muito ocupadas, mantendo uma história, raramente percebem que estão deixando provas de outra. Comecei pelas faturas dos cartões de crédito. Sempre mantivemos contas separadas na maior parte do tempo. Uma decisão que parecia prática na época e que agora parecia quase profética. Mas tínhamos uma conta conjunta que usávamos para as despesas da casa. E, enterrada sob meses de compras de supermercado e contas de luz, encontrei 4 cobranças separadas de um mesmo hotel, em uma cidade do interior que nenhum de nós tinha motivos para visitar. 2 noites de cada vez, sempre de quinta para sexta-feira. Cruzei as datas com o meu próprio calendário, aquele do meu celular que registra tudo automaticamente, incluindo o histórico de localização. Honestamente, eu até tinha esquecido que isso estava ativado. 3 daquelas datas no hotel batiam exatamente com as semanas em que eu estava me recuperando dos procedimentos de fertilização. Semanas em que Carlos me dizia que precisava esfriar a cabeça ficando até mais tarde no escritório. Fiquei sentada na mesa da cozinha com o notebook aberto até quase 2 da manhã, e peça por peça. Os últimos 3 anos do meu casamento se rearranjaram em algo que eu mal reconhecia. Emília tinha me dito mais de uma vez que ela estava apenas dando uma carona para o Carlos até as consultas médicas quando eu não podia ir. Uma ida ao médico ali, um retorno acolá. Estou só dando uma força, ela costumava dizer, como se não fosse nada. Encontrei registros mostrando que essas caronas muitas vezes aconteciam em dias que o Carlos sequer tinha consulta médica agendada. Quando encontrei a conta conjunta de armazenamento de fotos na nuvem, o Carlos não sabia que eu ainda tinha acesso a uma pasta compartilhada de anos atrás que nunca havia sido desativada. Eu já nem estava mais surpresa. Havia fotos de quase 3 anos atrás. Emília na festa de fim de ano da transportadora, parada perto demais dele. Uma viagem de fim de semana registrada como viagem de negócios. Com uma praia visível ao fundo
que não ficava perto de cliente nenhum. Eles não tinham sido exatamente descuidados. Eles apenas nunca imaginaram que eu fosse procurar. Eu quero ser honesta sobre uma coisa. Existe um tipo muito particular de dor que vem ao confirmar uma traição que você já suspeitava. E é diferente do choque de descobrir uma que você nunca imaginou. Essa era do segundo tipo. E por baixo da dor, algo mais frio estava tomando forma. A clareza. Durante 8 anos, eu havia absorvido cada momento difícil do nosso casamento como se fosse o meu próprio fracasso. O meu corpo, a minha culpa, o meu fardo para consertar. Agora, eu entendia que estive carregando o peso das escolhas de outra pessoa o tempo todo. Eu não confrontei o Carlos. Eu não retornei a ligação da Emília. Em vez disso, eu fiz o que faço de melhor. Montei um dossiê. Cada cobrança de hotel, cada álibi falso, cada foto com data e hora que contava uma história mais verdadeira do que qualquer coisa que eles já tivessem me dito em voz alta. Organizei tudo da mesma forma que organizaria as evidências para um cliente. Metodicamente, sem comentários adicionais. Porque os fatos não precisavam da minha raiva anexada a eles. Eles falavam alto o suficiente por conta própria. Enviei o arquivo completo para o Dr. Daniel Barros 2 dias depois. Ele leu tudo na minha frente durante a nossa segunda reunião, com uma expressão indecifrável. Aquele jeito treinado de alguém que já viu todas as versões de corações partidos que um casamento pode produzir. Quando ele finalmente olhou para cima, simplesmente disse: "Isso é um trabalho muito minucioso." Eu disse a ele que tive 8 anos de prática notando o que as outras pessoas deixavam passar. Ele não perguntou o que eu quis dizer com aquilo. E eu não expliquei. Foi 3 dias depois dessa reunião que meu telefone tocou, com um número que eu reconheci, mas não esperava. Margarida, a mãe do Carlos. Sempre tivemos um relacionamento caloroso, construído com afeto genuíno em vez de obrigação. Ela costumava ligar só para saber como eu estava, perguntar do trabalho, falar sobre as orquídeas dela. Mas essa ligação pareceu diferente desde o momento em que atendi. A voz dela estava fraca, trêmula de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. "Natália", ela disse. E então, silêncio por um longo momento. Apenas o som da respiração dela do outro lado da linha. Quando ela falou de novo, estava chorando, tentando e falhando em manter a voz firme. "Por favor", ela disse, "não conta para ele ainda." Eu fiquei completamente parada na minha cozinha. A mesma cozinha onde eu tinha visto aquela foto pouco mais de uma semana antes. E senti o chão sumir de novo, debaixo de algo que eu achava que já tinha entendido completamente. "Não contar o que para ele, Dona Margarida?" Eu perguntei. Ela não respondeu a pergunta. Apenas continuou repetindo aquela mesma frase, de novo e de novo, como se fosse a única coisa que a mantivesse de pé. "Não conta para ele ainda. Não conta para ele ainda." Eu percebi, parada ali, ouvindo minha sogra desmoronar no telefone, que eu havia descoberto um caso, mas, de alguma forma, impossível. Tive a crescente sensação de que ainda não havia descoberto toda a verdade. Eu encontrei a Margarida 2 dias depois, em uma pequena cafeteria, no meio do caminho entre as nossas casas. Um lugar que já tínhamos ido dezenas de vezes ao longo dos anos. Sempre para conversas fáceis e confortáveis. Dessa vez, ela já estava sentada quando cheguei, com as mãos apertando a xícara com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. E ela não olhou para cima até que eu puxasse a cadeira de frente para ela. Ela parecia mais velha do que eu me lembrava. Não em anos, mas em algo mais pesado. Aquele tipo de cansaço que vem de carregar um peso por tempo demais sem nunca colocá-lo no chão. Margarida sempre foi uma mulher muito contida. O tipo de mulher que passava goma nos guardanapos de linho e nunca levantava a voz, nem mesmo durante uma discussão. A mulher sentada na minha frente agora parecia não dormir há dias. "Eu preciso que você entenda uma coisa", ela disse, antes mesmo que eu tirasse o meu casaco. "O que eu vou te contar agora, eu deveria ter dito 8 anos atrás. E eu me arrependo de ter ficado calada cada um dos dias desde então." Eu não disse nada. Aprendi na minha linha de trabalho que o silêncio costuma ser a maneira mais rápida de fazer alguém continuar falando. Margarida respirou fundo, devagar.
e me disse que sabia de algo. Algo importante. Algo que teria mudado tudo, desde quase o começo do nosso casamento. Ela foi contando em pedaços, rodeando a informação real do jeito que as pessoas fazem quando têm medo de que, ao dizer de forma clara, aquilo se torne permanente e real. A Emília sabe disso? Eu perguntei. Porque essa era a pergunta que pesava mais forte no meu peito. Se a minha própria irmã sabia de algum segredo sobre o meu casamento por anos e não disse nada enquanto dormia com o meu marido, eu não tinha certeza se sobreviveria à resposta. Margarida balançou a cabeça com firmeza. Não. A Emília não sabe de nada disso. O Carlos também não. Os olhos dela encontraram os meus. E havia quase uma súplica neles. Só eu e mais uma pessoa sabemos. A doutora Rebeca Costa. A médica de vocês. Senti meu estômago embrulhar. A doutora Rebeca tinha acompanhado quase todas as etapas do nosso tratamento de fertilidade 8 anos atrás. Os exames, os procedimentos, as incontáveis conversas sobre as chances, as opções e o que poderia acontecer em seguida. Eu não falava com ela há anos. Não desde que nós finalmente paramos o tratamento e tentamos fazer as pazes com a vida que tínhamos em vez daquela que havíamos planejado. O que ela tem a ver com isso? Eu perguntei. As mãos de Margarida tremiam ao redor da xícara. Houve um laudo. O resultado de uns exames da época em que vocês dois ainda estavam tentando de tudo. Eu ouvi antes do Carlos. Eu não deveria ter visto. Chegou pelo correio lá em casa, por engano, endereçado a ele. E eu zereal. E eu abri sem pensar. Do jeito que a gente faz com correspondência que parece rotina. Ela fez uma pausa. E, quando continuou, a voz dela caiu quase para um sussurro. Não era rotina. Eu fiquei perfeitamente imóvel, esperando. Eu li, ela continuou, e entendi imediatamente que, se o Carlos visse aquilo, quebraria algo dentro dele que eu achava que não poderia ser consertado. Então, eu tomei uma decisão. Liguei diretamente para a doutora Rebeca e pedi a ela, como mãe, que me deixasse lidar com aquilo do meu próprio jeito, no meu próprio tempo. Ela concordou, contrariando o próprio julgamento profissional, porque ela conhecia a nossa família há anos e confiou que eu faria o que era certo por todos. Margarida olhou para a mesa. Eu nunca fiz o que era certo por ninguém. Eu só adiei a dor e deixei que ela crescesse até virar algo muito maior. Pensei em todas as peças que eu já tinha juntado. Os recibos do hotel. Os álibis falsos. As fotografias que contavam uma história mais verdadeira do que qualquer... Eu tinha assumido, ao entrar nessa conversa, que eu entendia o tamanho exato do colapso do meu próprio casamento. Mas, sentada de frente para Margarida, percebi que eu estava apenas olhando para a superfície de algo muito mais antigo e muito mais estranho. Dona Margarida, eu disse com cuidado. O que dizia aquele laudo? Ela enfiou as mãos trêmulas na bolsa e tirou um pedaço de papel pequeno e gasto. Não era o laudo em si, ela explicou, mas uma anotação que ela tinha feito no dia em que leu. Algo para ajudá-la a lembrar exatamente o que estava escrito, caso um dia encontrasse a coragem para contar. Ela não me entregou o papel. Ela apenas o segurou, como se fosse algo perigoso demais para ser solto no mundo ainda. Eu não posso te contar aqui, ela disse. Não assim. Não pela metade. Você merece ver o laudo de verdade, do jeito que eu deveria ter mostrado ao Carlos 8 anos atrás. Em vez de esconder numa gaveta e dizer a mim mesma que estava protegendo o meu filho, a voz dela falhou. Eu estava protegendo a mim mesma de ter que vê-lo desmoronar, de ser a pessoa que o destruiria. Eu estiquei o braço por cima da mesa e cobri a mão dela com a minha. Um instinto que eu não conseguia explicar muito bem, considerando tudo o que eu agora sabia que ela tinha escondido da gente. Seja lá o que ela estivesse carregando, claramente tinha custado quase uma década de paz. Eu preciso ver esse arquivo, eu disse a ela. O documento real, seja onde for que a doutora Rebeca guarde os prontuários. Margarida assentiu lentamente, enxugando os olhos com as costas da mão livre. Então ela disse algo que ficou na minha cabeça pelo resto daquele dia, se repetindo sem parar enquanto eu dirigia para casa, por ruas que de repente pareciam desconhecidas. Aqueles bebês mudaram tudo, Natália, ela disse baixinho.
Mas não pelo motivo que o Carlos pensa. Liguei para o consultório da doutora Rebeca Costa na manhã seguinte, antes mesmo de terminar minha primeira xícara de café. Eu não falava com ela há quase 5 anos. Não, desde a última rodada frustrada de tratamento. Quando Carlos e eu concordamos silenciosamente em parar de tentar e nos permitimos viver o luto pela família que não teríamos, a recepcionista me transferiu para ela mais rápido do que eu esperava. E, quando a doutora Rebeca atendeu, a voz dela carregava uma nota de surpresa que rapidamente mudou para algo mais cauteloso. Natália, ela disse, já faz muito tempo. Eu preciso ver meu prontuário antigo, eu disse. Tudo. Cada exame, cada resultado daquele ano em que fizemos o tratamento com você. Houve um silêncio na linha. Longo o suficiente para que eu pudesse ouvir o zumbido baixo da clínica ao fundo. Posso perguntar o que motivou isso? Margarida foi me ver. Eu disse simplesmente. Outra pausa. Mais curta desta vez. Venha hoje à tarde, ela disse. Eu mesma vou separar tudo. A clínica parecia quase exatamente como eu me lembrava. As mesmas paredes em tons de cinza suave. Os mesmos quadros de aquarela pendurados para fazer com que notícias devastadoras parecessem mais gentis do que realmente eram. A doutora Rebeca me recebeu no escritório dela, em vez de na sala de exames. Uma pasta grossa já a aguardava sobre a mesa. Ela estava na casa dos 50 anos agora. Fios grisalhos se misturavam ao cabelo, que era quase todo escuro da última vez em que me sentei de frente para ela. Mas o jeito dela era o mesmo. Aquele jeito contido, de quem não está disposta a suavizar fatos para torná-los mais confortáveis do que são. Antes de te mostrar isso, ela disse, quero que saiba que me arrependo do meu papel nisso há anos. A Margarida me procurou em um momento de aflição real. E eu fiz uma escolha que não faria de novo. Deixei que o medo de uma mãe se sobrepusesse ao direito de um paciente de saber os próprios resultados. Ela deslizou a pasta na minha direção. Eu sinto muito, Natália. De verdade. Abri a pasta com mãos muito mais firmes do que eu esperava. Considerando que eu já suspeitava que encontraria ali, lá dentro, havia páginas que eu reconhecia. Painéis hormonais. Laudos de ultrassom. A velha burocracia de 8 anos de tentativas. Mas, perto do fim, havia um laudo que eu nunca tinha visto antes. Datado de quase exatamente 8 anos atrás. Endereçado ao Carlos, especificamente. Nunca a mim. Eu li a linguagem médica, traduzindo as palavras devagar na minha cabeça. Do mesmo jeito que eu antes traduzia balanços financeiros para clientes confusos. Até que o significado se tornou inconfundível. O resultado não era sobre mim de forma alguma. Era sobre o Carlos. O laudo mostrava, clínica e claramente, que a dificuldade que enfrentamos por anos não tinha se originado no meu corpo, da forma como passei quase uma década acreditando. Havia um fator de infertilidade masculina, significativo o suficiente para que a doutora Rebeca tivesse recomendado por escrito que discutíssemos caminhos alternativos juntos, como um casal. Aquela carta tinha ido parar na casa dele, em um envelope endereçado ao Carlos. Margarida tinha aberto por engano. E, em vez de entregar ao filho, ela tomou uma decisão sozinha, num momento de pânico, para protegê-lo de uma verdade a qual ela achava que ele não sobreviveria. Fiquei sentada ali, naquele consultório silencioso, e senti 8 anos de culpa se rearranjarem em algo completamente diferente. Todas as madrugadas em claro que passei fazendo cálculos mentais sobre o que eu poderia ter feito de errado. Todos os procedimentos que enfrentei, acreditando que o meu próprio corpo era o motivo do nosso sofrimento. Todos os pedidos de desculpas que sussurrei para o Carlos no escuro, pedindo perdão por não poder dar a ele o que ele tanto queria. Nada daquilo nunca tinha pertencido a mim. Por que ela nunca contou a ele? Eu perguntei. Embora uma parte de mim já entendesse o formato da resposta. Medo, eu acho. A doutora Rebeca respondeu suavemente. A Margarida amava o filho de uma forma feroz. Daquele jeito que algumas mães têm, onde proteger o filho importa mais do que a verdade. Ela se convenceu de que, se ele nunca soubesse, aquilo nunca o machucaria.
Acho que ela não parou para pensar no que isso acabaria custando a vocês dois. Eu pensei na Emília. Depois, numa fotografia do Carlos segurando 2 recém-nascidos. Uma legenda o chamando de papai. Sem hesitação. Sem dúvida. Se o laudo na minha frente estava correto, e eu não tinha mais motivos para duvidar, então aquelas crianças não eram biologicamente dele. O que significava que ou a Emília não sabia da verdade também, ou ela sabia de algo ainda mais complicado do que um simples caso. Eu não disse nada disso em voz alta. Simplesmente pedi cópias de tudo para a doutora Rebeca. E ela fez para mim sem hesitar, deslizando as páginas recém-impressas pela mesa. Como se finalmente, depois de 8 anos, tivesse a permissão de fazer o trabalho dela do jeito que deveria ter feito desde o início. Eu não confrontei o Carlos naquele dia. Eu não liguei para a Emília, nem mesmo para a Dona Margarida imediatamente. Embora soubesse que devia a ela algum tipo de resposta, depois de tudo que ela finalmente tinha me contado, em vez disso, dirigi para casa e fiquei sentada dentro do carro, na garagem, por um longo tempo, com a pasta no banco do passageiro ao meu lado, e pensei sobre todas as versões do meu casamento nas quais eu tinha acreditado ao longo dos anos. A versão esperançosa, a versão enlutada, a versão traída em que eu estava vivendo nas últimas 2 semanas. Nenhuma delas tinha sido a verdade completa. E agora eu segurava a peça que mudava o sentido de tudo. Quando finalmente liguei para a Margarida naquela noite, minha voz soava calma, de um jeito que pareceu surpreendê-la. "Estou com o arquivo", eu disse. "Eu sei o que ele diz." Ela ficou em silêncio por um longo tempo do outro lado da linha. E, quando finalmente falou, havia algo parecido com alívio no meio da exaustão dela. Como se um fardo que ela tinha carregado sozinha por 8 anos tivesse em parte sido deixado no chão. "Agora eu entendo por que a senhora parecia tão apavorada", eu disse. "No momento em que viu aqueles bebês pela primeira vez." Eu não tive notícias do Carlos por quase 2 semanas depois de dar entrada na papelada do divórcio. Ele estava hospedado com a Emília, onde quer que fosse, brincando de casinha com 2 bebês que carregavam uma verdade que ele ainda não compreendia. Passei essas 2 semanas em silêncio, terminando o que havia começado, me reunindo com o Dr. Daniel mais 2 vezes, organizando as quebras de sigilo fiscal, a partilha de bens, fazendo todos os movimentos práticos para encerrar um casamento, enquanto carregava um segredo que, no fim, acabaria com tudo por razões muito diferentes daquelas que eu acreditava no início. Eu não procurei a Emília. Ainda não sabia o que ela entendia sobre tudo isso. E, honestamente, eu não tinha certeza se queria saber. Algumas traições são simples o suficiente para sobrevivermos apenas na base da raiva. Mas essa tinha raízes muito profundas. Raízes que eu ainda estava tentando entender em mim mesma. Foi a Margarida quem me ligou, em uma noite de quinta-feira. A voz apertada por algo entre o pavor e a urgência. "O Carlos vem para casa hoje à noite", ela disse, limpando a garganta. "Ele quer que eu conheça os bebês direito." Pausa. "Ele vai trazer a Emília." Eu entendi imediatamente o que ela quis dizer e o que isso exigiria dela. "Dona Margarida, a senhora não precisa fazer nada para o que não estiver pronta." "Eu escondi isso por 8 anos, Natália", ela disse baixinho. "Acho que já passou da hora de parar." Eu não estava lá quando aconteceu, mas a Margarida me contou tudo depois, com detalhes suficientes para que eu visse claramente na minha cabeça. Quase como se estivesse parada na porta da sala junto com eles. Carlos chegou primeiro, entrando com a mesma confiança tranquila que ele carregava em todos os lugares. A confiança de um homem que nunca, nenhuma vez na vida, se questionou se merecia coisas boas. Emília vinha logo atrás, com um bebê conforto em cada mão, o rosto cuidadosamente moldado em uma expressão entre o pedido de desculpas e o orgulho. Margarida me contou depois que Emília parecia exausta, daquele jeito típico de mães de primeira viagem, mas também havia uma luz vindo debaixo daquela exaustão. Do jeito que as pessoas ficam quando acreditam que finalmente conseguiram algo que queriam há muito tempo. Carlos colocou a mala perto da porta e se virou para a mãe com uma expressão que Margarida disse que nunca iria esquecer. Aberto, esperançoso
quase como um menino. O olhar de um homem prestes a dar à mãe a melhor notícia de toda a sua vida. Mãe, ele disse, apontando para os gêmeos, que a Emília tirava com cuidado do bebê conforto. Você finalmente é avó. Margarida me contou que a sala ficou muito silenciosa depois disso. Ela olhou para aqueles dois rostinhos e algo dentro dela simplesmente cedeu. Todos os anos prendendo aquilo, todas as noites sem dormir, se convencendo de que estava protegendo o filho ao ficar calada. Tudo aquilo desmoronou sobre si mesmo no instante em que ela viu aqueles bebês nos braços do filho. Ela disse que sentiu o sangue sumir do rosto, sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar nas costas de uma cadeira só para não cair. O Carlos percebeu na hora e o sorriso dele vacilou, transformando-se em confusão. Mãe, o que foi? Ela me disse que abriu a boca. E as palavras que saíram não foram as que ela havia ensaiado 1000 vezes ao longo de 8 anos difíceis. Saíram menores, mais quebradas do que ela pretendia. Mas eram finalmente, depois de tudo, a verdade. Espera, ela sussurrou. Ela não te contou. Carlos paralisou. Emília, parada logo atrás dele, ainda com um dos bebês no colo, ficou pálida. Margarida disse que notou imediatamente uma reação, que lhe disse algo muito importante. A Emília também não sabia. Fosse o que fosse que a Margarida estava prestes a revelar, era novidade para os dois. De maneiras diferentes, por motivos diferentes. Contar o quê? Carlos perguntou, com a voz abaixando para um tom cuidadoso. O tom de quem já sente o chão desaparecendo debaixo dos pés. Margarida não respondeu de imediato. Ela me disse que ficou ali parada por um longo tempo, olhando do filho para a mulher com quem ele havia construído uma família em segredo, e sentiu todo o peso de 8 anos esmagando aquele único e insuportável silêncio. Ela disse que pensou em mim, sobre os anos que passei culpando o meu próprio corpo, pedindo desculpas por algo que nunca foi meu erro desde o princípio. Ela me disse que foi esse pensamento que finalmente lhe deu a coragem para se mover. Segundo a Margarida, ninguém falou nada por um tempo que pareceu impossivelmente longo. Emília ajeitou o bebê no colo, a expressão dela endurecendo com um medo que não tinha nada a ver com julgamento, e tudo a ver com confusão. Carlos estava congelado na porta, ainda de casaco, esperando por uma resposta que a mãe não estava pronta para dar, de pé ali no corredor. Margarida me disse que finalmente se virou. Andou até o escritório sem dizer uma palavra e se ajoelhou na frente do pequeno cofre anti-chamas que mantinha no fundo do armário para exatamente aquele momento. Aquele momento que ela passou 8 anos dizendo a si mesma que chegaria, embora uma parte dela já começasse a duvidar que esse dia aconteceria. As mãos dela tremiam, ela me contou, enquanto girava o segredo da combinação. Carlos a seguiu até a metade do corredor e ficou na porta do escritório, observando a mãe se ajoelhar no chão, na frente de um cofre que ele nem sabia que existia. A Emília ficou mais atrás, ainda segurando um dos gêmeos, com o rosto misturando confusão e algo que, segundo a Margarida, parecia quase pavor. Dentro do cofre, havia um único envelope selado, com as bordas gastas pelos 8 anos sendo tocado, analisado e devolvido ao esconderijo. Margarida o tirou com as 2 mãos, do jeito que se carrega algo frágil, algo que já havia quebrado uma vez e que poderia quebrar novamente no momento em que fosse aberto. Ela se virou de volta para o filho, com o envelope pressionado contra o peito, e, pela primeira vez em 8 anos, ela finalmente estava pronta para deixá-lo ver tudo o que havia ali dentro. Margarida carregou o envelope de volta para a sala de estar e o colocou na mesa de centro, entre os 3, com a mão ainda tremendo de leve ao soltar o papel, como se largar algo que ela havia protegido por tanto tempo exigisse um esforço brutal. Carlos ficou olhando para o envelope por um momento sem tocá-lo. A Margarida me disse depois que conseguia ver que ele estava se preparando, daquele jeito que a gente faz antes de mergulhar em água fria. O que é isso? Ele perguntou em voz baixa. Senta, a Margarida disse. Por favor. Ele sentou. A Emília se acomodou na ponta da poltrona de frente para ele, ainda segurando um dos gêmeos no ombro. O bebê resmungava baixinho no silêncio tenso da sala. Foi a Margarida quem abriu o envelope.
com os dedos passando devagar sobre o papel que claramente havia sido dobrado e desdobrado muitas vezes. Ela espalhou o conteúdo sobre a mesa, uma página por vez. Os laudos originais do laboratório. Uma carta da doutora Rebecca endereçada diretamente ao Carlos. E a anotação manuscrita que a Margarida tinha feito anos antes, datada da mesma semana em que interceptou a correspondência. O Carlos pegou o laudo médico primeiro. A Margarida observou enquanto os olhos dele passavam pelo papel. Devagar no começo, depois mais rápido, depois devagar de novo. Enquanto ele relia algumas linhas, tentando fazer sentido de uma linguagem que nem era tão complicada assim, mas que estava claramente mudando a fundação de tudo o que ele entendia sobre os últimos 8 anos da própria vida. Isso diz. Ele começou e parou. Ele olhou para a mãe. Isso é sobre mim. Margarida disse baixinho. Esse não é o prontuário da Natália. É o seu. A voz dele soou estranha. Plana. De um jeito que a Margarida me jurou nunca ter ouvido antes. Você está me dizendo que o motivo de não podermos ter filhos nunca foi ela. A Margarida assentiu, sem conseguir falar por causa do nó na garganta. O Carlos colocou o papel na mesa com um cuidado exagerado, como se as mãos tivessem de repente perdido a firmeza. 8 anos, ele disse. 8 anos que eu deixei que ela achasse que a culpa era dela. Ela me pediu desculpas, mãe. Ela costumava chorar e me pedir perdão. E eu aceitava. A voz dele falhou na última palavra, porque eu nunca soube que existia algo para dizer o contrário. A Emília tinha ficado completamente paralisada do outro lado da sala, com o bebê agora quieto no ombro dela. A Margarida me contou que viu a ficha cair no rosto da Emília enquanto as peças iam se encaixando. Se o laudo estava certo. Se o diagnóstico de infertilidade masculina de 8 anos atrás era real e nunca tinha sido resolvido, então, aquelas crianças nos braços dela, concebidas com Carlos durante o caso que os dois tinham, provavelmente também não eram biologicamente filhos dele. A mesma condição que tinha tornado a gravidez quase impossível comigo. Teria feito o mesmo com ela. Carlos, a Emília disse. Com cuidado. O que isso quer dizer? Ele não a respondeu. Ele ainda olhava para a mãe, com uma raiva crua e intensa crescendo atrás dos olhos. Você sabia? Ele disse. Você sabia há 8 anos e me deixou acreditar. Ele não conseguiu terminar a frase. Levantou-se de forma brusca, ainda com o papel na mão, e começou a andar de um lado para o outro na sala, como se precisasse movimentar o corpo porque a mente não conseguia mais ficar parada. Eu estava tentando te proteger, a Margarida disse, com a voz embargada. Eu sei que não é desculpa. Eu sei o que isso custou a vocês dois. Eu me odiei por isso todos os dias. Me proteger do quê? A voz do Carlos subiu pela primeira vez. Da verdade, de um pedaço de papel? Você me deixou assistir a minha mulher se culpar por 8 anos. Mãe, você me deixou ver a Natália passar por cirurgias, por lutos, por tudo, achando que era o corpo dela que estava falhando com a gente, quando o tempo todo... Ele parou, pressionando a base da mão contra a testa, como se estivesse tentando segurar os próprios pensamentos no lugar. A Emília se levantou devagar, mudando o bebê para o quadril. Carlos, ela disse de novo, mais baixo dessa vez. Eu preciso que você olhe isso aqui comigo. Se o que isso diz for verdade, então esses bebês... Ela também não conseguiu terminar. A sala mergulhou em um silêncio muito mais pesado do que qualquer outro. A Margarida me contou que o Carlos finalmente se virou para Emília. E algo passou entre os dois que não tinha absolutamente nada a ver com amor. Carlos ficou completamente devastado. Em poucos minutos, percebeu que os 3 anos que construiu com Emília também estavam alicerçados em mentiras, assim como o casamento que ele próprio destruiu. Olhou para o laudo médico sobre a mesa, depois para a mãe, e por fim, para Emília segurando os gêmeos que talvez nem fossem seus filhos. Margarida disse que era como ver um homem desabar por dentro. Eu preciso ver a Natália. Sem ouvir os apelos da mãe, Carlos saiu às pressas e dirigiu até minha casa. O que ele ainda não entendia era que algumas portas, depois de fechadas, nunca mais se abrem. Pouco depois das 9 da noite, ele apareceu na minha porta. Estava irreconhecível. Camisa desalinhada, olhos inchados de tanto chorar,
e o laudo amassado nas mãos. Você já sabia de tudo? Descobri há 2 semanas. Do mesmo jeito que descobri sobre a Emília. Ele jurou que nunca soube da verdade. E eu acreditei. Pela primeira vez, olhei para aquele homem e senti mais pena do que raiva, mas não o suficiente para mudar minha decisão. Deixei que entrasse, porque queria encerrar aquela história nos meus próprios termos. Carlos contou como a mãe revelou o laudo, como Emília empalideceu ao descobrir que os gêmeos provavelmente não eram dele, e como sua vida desmoronou em apenas 10 minutos. Depois, tentou justificar tudo. Se eu soubesse da verdade 8 anos atrás, nada disso teria acontecido. Tudo começou com uma mentira que não era minha. Esperei que ele terminasse antes de responder. Você tem razão. A primeira mentira foi da sua mãe. Mas o nosso casamento acabou no dia em que você escolheu me trair com a minha própria irmã. O laudo explica parte da dor, mas não apaga a escolha que você fez. Carlos não conseguiu responder. Finalmente compreendeu que não havia argumento capaz de mudar o que tinha feito. E agora? Perguntou, com a voz frágil. O divórcio continua. Nada do que aconteceu hoje muda isso. Ele apenas abaixou a cabeça. Quanto a Emília, já não era mais um problema meu. O que os dois haviam construído teria de ser resolvido sem mim. Naquela noite, quando vi o carro dele desaparecer, senti um peso sair do meu peito. Durante 8 anos, culpei a mim mesma por uma história que nunca foi verdadeira. Percebi que o fim do meu casamento não aconteceu por causa de uma foto, de uma traição ou de um laudo médico, mas porque finalmente deixei de esperar que alguém me contasse a verdade e fui buscar lá sozinha. 3 semanas depois, aconteceu a audiência final do divórcio. O acordo era justo e Carlos não contestou nada. Antes da audiência começar, ele fez um último pedido. Existe alguma chance de recomeçarmos? Olhei para ele por alguns segundos e respondi com calma. Não. Talvez um dia eu consiga te perdoar, mas perdoar nunca significará voltar. Ele aceitou em silêncio. Pouco depois, o divórcio foi concluído. Pela primeira vez em 8 anos, saí do fórum completamente livre. Naquela noite, Margarida me ligou. Não pediu perdão diretamente, apenas disse que tinha orgulho da forma como enfrentei tudo e esperava que um dia pudéssemos reconstruir nossa relação. Eu aceitei. Ela havia errado, mas também tentava reparar o dano. Nunca mais vi Carlos. Soube apenas que vendeu sua parte na empresa e se mudou para outra cidade para recomeçar. Quanto a mim, não reconstruí minha vida em torno do que perdi, mas do que aprendi. 1 ano depois, usei parte do dinheiro da separação para criar uma ONG que ajuda casais em tratamento de fertilidade com total transparência e apoio psicológico, para que ninguém carregue uma culpa que nunca foi sua. Hoje, não lembro daqueles 8 anos com amargura. Aprendi que nunca falhei. Apenas confiei em pessoas que não mereciam minha confiança. E descobri que a melhor vingança não é fazer quem nos feriu sofrer, mas simplesmente se recusar a carregar as mentiras deles pelo resto da vida.